Anne Metheny conta a história de uma garotinha que é adotada por dois irmãos solteiros que cuidam de uma fazenda numa ilha do Canadá lá no século XIX. É uma história fascinante, super gostosinha de ver. Tem romance, tem família, tem atores super carismáticos, a fotografia é linda, o roteiro é envolvente e tem muito assunto tabu tratado com leveza. Eu tô aqui falando da série, mas a história da garotinha ruiva com imaginação fértil já foi retratada de diversas formas. Primeiro contada como uma série de livros, depois filme, desenho. E a gente percebe muitas diferenças entre um produto e outro. Então eu queria falar um pouco dessa relação livro e série. Você sabia que a Anne, dos livros, é cristã presbiteriana? Que uma das amigas de faculdade dela se casam com um pastor e elas ficam páginas e páginas conversando sobre como é difícil ser esposa de pastor? E por que essa informação não tá na série? Vamos conversar sobre isso? Oi, eu sou a Tati Costa e esse é o Tati em Off. Por aqui falamos da vida e tudo mais pela ótica da cultura pop. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque tem novidade toda semana. Não esquece de curtir esse vídeo que tá cheio de informação interessante e mandar pros amigos fãs de Anne. Vamos começar com algumas informações sobre a série de 2017. A produtora é a CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Gastei todo o meu inglês aqui já. Que significa Corporação Canadense de Radiodifusão, e é essa empresa que faz a gestão da TV pública lá do Canadá. A série foi originalmente exibida pela CBC Television. A Netflix comprou os direitos de exibição, se tornou coprodutora e viu que a série foi muito bem aceita pelo público. E assim foi até o final da terceira temporada, quando as duas empresas decidiram encerrar a série. Elas perceberam que continuar a produção seria inviável, isso financeiramente. A parceria que a Netflix tinha com a CBC foi encerrada e eles não fazem mais projetos juntos. Então, pelo menos pela Netflix, a série não volta mais. E aí, sabendo que terminou, eu, como uma fã órfã de série boa, fui pesquisar para saber mais. E vi que a história é baseada numa série de livros, com o primeiro volume escrito em 1908. No total são 8 romances e o primeiro conta a história da Anne quando ela tem 11 anos e os demais vão contando toda a vida dela. A autora Lucy Maud Montgomery também escreveu 3 livros de contos sobre Avonlea e alguns dos personagens aparecem nesses livros. Quando o primeiro livro, lá de 1908, fez 100 anos, saiu uma edição especial escrita por uma outra autora, Buddy Wilson, e conta a história da Anne antes dela ser adotada. De todos esses livros eu comprei os romances e eu tô no 4º livro. E eu fiquei muito dividida. O que eu li no livro é muito diferente do que eu vi na série. Primeiro, eu como cristã fiquei bem triste, porque os roteiristas escolheram não incluir a importância da fé na vida da Anne, na série. Nos livros, em muitas conversas que ela tem quando criança e quando jovem, ela fala de Deus, ela cita a Bíblia, ela cita grandes nomes do meio cristão, ela cita Spurgeon. E na série o que temos é ela fazendo lá a primeira oração e temos uma menção à Bíblia e ao Eterno lá com a Mary na 3ª temporada. Ambos os momentos são lindos, mas não fazem jus à importância de Cristo na vida da Anne dos livros. Não só na vida da personagem principal, mas também dos outros personagens que também são cristãos. Já por outro lado, eu fiquei feliz de encontrar essas informações num livro infanto-juvenil. A leitura é leve, é agradável, é limpa. Até os momentos que ela tem com o namorado, a autora não escreve, ela corta, ela pula essa parte. Um aviso, esse vídeo não tem spoiler, nem do livro nem da série, então se você não assistiu nenhum dos dois ou não terminou, pode assistir esse vídeo sem problema nenhum. E por que essas partes significativas da história não estão na série? Para entender, a gente precisa se desvincular daquela ideia de que estão querendo boicotar os cristãos. Porque não é bem assim e eu vou provar pra você. Quando falamos de adaptação, a gente tá falando de uma adaptação. Óbvio. Lembra nas aulas de artes, quando você tinha que copiar um quadro de um pintor famoso? Você tinha que fazer uma releitura ou copiar do seu jeito? O quadro foi pintado com tinta e pincel e você precisa refazer com raspa de giz e o seu dedo. Não vai ficar igual. Talvez se uma pessoa olhar, dependendo do contexto que a pessoa tenha, ela consegue entender que o seu desenho é uma releitura de uma obra famosa. Mas às vezes não, ela pode não conhecer ou não identificar seu desenho como uma releitura. E não fica igual por vários motivos. Primeiro porque a ideia não é que fique igual. Você está fazendo da sua forma, dentro do seu contexto, com a sua ideia, com a sua habilidade. E essas diferenças entre o original e a cópia, se a gente pode chamar assim, ficam muito mais evidentes quando a gente está falando de um livro que vai virar uma série. Quando a gente fazia essa atividade de recriar um quadro famoso, fazíamos uma escolha artística.
No caso de um livro que vira série, essa escolha, além de ser artística, ela é uma escolha financeira e ela é uma escolha cultural. Para transformar um livro em uma série, também é preciso fazer um recorte. No livro, o autor pode abrir quantos enredos ele quiser, contar quantas histórias ele quiser ali no meio, mudar o cenário quantas vezes ele quiser, incluir os personagens da forma como ele quiser. Se ele quiser separar um capítulo inteiro para falar só de um personagem, esquecer o personagem principal, ele pode. Ele pode deixar um acontecimento muito forte no começo, tudo aquilo se desenrolar, só para te explicar o que aconteceu lá no final. Então o formato livro possibilita que as histórias sejam contadas de maneiras muito diferentes. Já uma série, ela precisa de uma história com começo, meio e fim muito bem definidos. E nessa história precisa caber outras histórias menores, também com começo, meio e fim. Isso são basicamente o plot da série, que é a história, o que ela vai contar, qual que é a busca do seu personagem principal, e as histórias menores, que são os acontecimentos dentro de cada episódio. Então, se eu conto uma história num livro, ela é diferente de contar essa mesma história numa série. Mesmo que eu copie palavra por palavra daqui para a série, vai ser diferente. Como exemplo prático, se eu te mando um áudio do WhatsApp contando uma história, vou contar de um jeito. Se eu escrevo essa mesma história para você e mando como uma mensagem de texto, eu vou contar de outro. Se eu escrevo uma carta para você e mando pelo correio, essa mesma história vai ser contada de uma maneira diferente. E cada uma dessas formas que eu te mandar a minha história, você vai entender o conteúdo como um todo de uma maneira diferente. Se eu mandar um áudio muito longo, você vai falar, caramba, essa menina tá me mandando um áudio gigante, como assim? Se eu te mandar uma carta, você vai ficar, cara, quem manda a carta ainda hoje em dia? Se eu te mandar o texto com um erro de português, vai ser bem difícil de entender o meu texto. Então, como já dizia Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Então, quando a gente traz tudo isso e olha especificamente para o caso de Anne, e a gente para um pouquinho para entender o contexto cultural da nossa época, quem criou, aonde ela foi exibida originalmente, dá para entender sim por que algumas coisas foram cortadas e a gente consegue entender alguns pontos. Número 1. Para o país em que a série foi originalmente pensada, faz todo sentido ter um personagem que acredita em Deus e tem uma relação com ele individual e só. Uma emissora de TV pública, como é o caso da CBC Television, ela precisa passar os valores da sociedade inteira. Então eu imagino que para eles, mostrar uma personagem cristã não seria de bom tom, porque não iria abranger o restante da sociedade que não é cristã, ou que tem outras religiões. O Canadá é conhecido por respeitar todos os credos, todas as raças e todas as orientações sexuais. 2. A série se baseia no primeiro livro e algumas coisas do segundo livro. Se a série não tivesse sido cancelada, talvez fosse possível a gente ver o restante dos livros retratado na série. Claro, com as devidas adaptações culturais e escolhas criativas. 3. Parte do recorte e adaptação que a série escolhe para contar a história da Anne também se dá pelo contexto cultural em que a história está sendo contada naquele momento. Se a série fosse criada e exibida nos anos 80, muito provavelmente ela seria adaptada de uma forma diferente. A sociedade vai mudando e tornando algumas coisas aceitáveis ou inaceitáveis. Fato é que a série não tira a essência dos personagens, pelo menos não dos principais, e isso é algo louvável. No livro temos a jornada da Anne, os encontros com os personagens, o dia a dia. É um livro bem leve, é uma história gostosa. Na série temos esse universo do primeiro livro expandido, com mais detalhes sobre os personagens, principalmente do Gilbert. E temos uma história mais profunda, que mescla assuntos significativos para a nossa sociedade, assuntos considerados tabus, tratados com leveza, doçura e muita curiosidade da Anne. E a terceira temporada é muito bonita. Diz pra mim qual você prefere, o livro ou a série? Ou gosta dos dois? Eu gosto dos dois. Eu acho que dá pra gostar dos dois, entender que ambos têm coisas boas e ambos têm problemas. Falando em problemas, eu acho que os livros demoram para contar alguma coisa entusiasmante. A autora fica bastante tempo descrevendo situações corriqueiras e descrevendo personagens que eu não me apeguei, que aparecem no meio do livro ali, fazem parte da história da Anne por algum momento e depois a gente não vê mais. Talvez seja a minha percepção, talvez porque eu tenha visto a série primeiro e depois lido o livro, ou talvez eu não seja o público-alvo perfeito para o livro, mas eu senti essa necessidade de algo mais acontecendo, sabe? Algo mais empolgante. Também tem situações que, para a época que o livro foi escrito, faz muito sentido, mas pra gente aqui já não é muito legal. Por exemplo, tem uma cena em que a Anne, ela tenta matar um gatinho de rua porque ele não teria lugar para ficar. Ela tenta matá-lo, ele não morre e aí ela se compadece dele e aí sim é que ele vira o gatinho dela, ela passa mal o gato.
Hoje em dia isso parece que não combina com a personalidade da Anne, não tem o menor sentido. Já a série desconsidera os elementos cristãos que fazem da história tão bonita. Eu acho que deixaria a história muito mais rica e a gente teria uma representação de cristão que é seriamente comprometido com aquilo que acredita. O que tá em falta hoje em dia, né? Nos filmes, nas séries, na TV, no jornal, na política, não tá fácil. Bom, esse que eu queria ressaltar sobre adaptações e explicar essas diferenças aplicando na história da Anne. A gente sempre perde ou ganha algumas coisas nessas conversões, então cada produto tem a sua vantagem, cada produto tem a sua desvantagem. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os fãs do livro ou da série, indicar a série também porque ela é incrível e ficar na torcida para que Anne seja renovada, quem sabe, vamos torcer. E é isso, obrigada por assistir e até mais. Sobre a Anne, antes dela ir pra Green Gables. Outros, tá passando um avião aqui. Tá passando um avião. Passou o avião. Passou o avião. Tá.